Olá, o meu nome é Kelvin Matheus, eu sou aluno da Uninter do curso de Licenciatura em História no Polo de Santana do Livramento. E devido a esse momento de isolamento social, a Uninter disponibilizou para os alunos que estão no último ano de seus cursos a possibilidade de fazer o estágio online. E por esse motivo eu venho através desse vídeo apresentar o meu trabalho referente ao meu estágio do ensino fundamental. E o tema que eu escolhi para desenvolver o meu plano de aula são as formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico. Então eu primeiramente vou começar apresentando o meu plano de aula, né, e depois disso irei aprofundar mais um pouco no assunto que eu escolhi e por fim eu irei apresentar como que eu colocaria em prática dentro da sala de aula, né, para que os alunos conseguissem entender o tema melhor. Esse plano de aula que eu fiz, eu elaborei para uma turma do 6º ano do ensino fundamental. O conteúdo da aula, né, são as formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico. A competência nesse meu plano de aula é compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como também problematizar o significado das lógicas cronológicas e também compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. Os objetivos desse plano de aula, né, são identificar a gênese da produção do saber histórico, analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades ou épocas distintas, né, e o último objetivo é compreender o passado através da importância dos diferentes registros. A síntese do assunto nesse meu plano de aula, eu coloquei que os registros escritos são as principais fontes dos historiadores. Claro que eles também usam outras fontes, usam registros orais, usam alguns objetos, usam desenhos feitos pelo homem nas cavernas, mas os registros escritos são de suma importância para o historiador. E eu falo isso nas pesquisas feitas pelo historiador, que esses recursos eles não apresentam interferência nenhuma e muitas vezes requerem somente a interpretação do pesquisador. Então, antes de eu passar para o desenvolvimento da aula, eu irei abordar um pouquinho mais do tema do meu plano de aula e irei falar um pouquinho aí sobre a produção do conhecimento histórico. Então, o conhecimento histórico ele é registrado pelo historiador, né? O trabalho do historiador é interpretar os fatos históricos ou as experiências humanas, né, com a ajuda dos registros e vestígios, como eu falei ali, que são os registros escritos, e pinturas, objetos, como eu falei anteriormente ali. E é através desses registros e vestígios, né, que determinado povo deixou em um determinado local que o historiador vai fazer a sua pesquisa. E em história há tempos de curta, média e longa duração. Então um acontecimento de curta duração é aquele que chega imediatamente no conhecimento das pessoas. E eu cito, por exemplo, uma partida de futebol, uma greve, o lançamento de um livro. Isso são exemplos aí de um acontecimento de curta duração. E já um acontecimento de média duração não é normalmente percebido de imediato, mas é possível ser reconhecido pelos contemporâneos. Então isso é, pessoas que viveram, né, e viram aquele acontecimento em determinadas épocas. Então hoje é comum a gente ver, por exemplo, pessoas falando da moda dos anos 80, da crise do Oriente Médio, entre outros exemplos.
E já um acontecimento de longa duração só é revelado por meio do estudo histórico, né? Porque não pode ser percebido pelos contemporâneos. Por exemplo, quando a gente fala na Grécia Antiga, no Egito Antigo, só podemos, né, ter conhecimento de como que aconteciam as coisas naquela época através do estudo histórico. Então daí é a importância, né, da gente estudar a história por meio da investigação e da interpretação dos acontecimentos históricos, né? Então é a partir daí que a gente é capaz de compreender, né, o nosso passado histórico, ou seja, compreender as experiências que os povos antigos, né, viveram antes do nosso tempo. Então, depois de eu ter falado um pouquinho, né, sobre o conhecimento histórico, eu irei abordar agora, né, sobre o patrimônio histórico. E o patrimônio histórico-cultural de um povo, né, são todos aqueles bens materiais e imateriais que determinado povo possui e que são aí muito importantes para a sua história e sua cultura. E desse modo, a conservação, né, do patrimônio histórico-cultural de um lugar é dever de todos nós saber preservar aquilo ali. Porque dessa forma a gente consegue preservar a característica, né, de uma sociedade. E assim conseguimos garantir a sobrevivência, né, da identidade cultural. E um exemplo, né, que eu cito agora de um patrimônio histórico, né, no nosso país é o Forte São José, que fica localizado na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou ler um trechinho aqui sobre o Forte São José. Ele foi construído originalmente em 1565, foi inteiramente reformado e equipado em 1872 por ordem de Dom Pedro II, né? E está localizado no Morro Cara de Cão, tombado em 1973, ou seja, nessa última data, né, o Forte São José passou a ser um patrimônio histórico do nosso país. Então, agora que eu já abordei, né, o que é o conhecimento histórico, né, e o que são os patrimônios históricos, eu vou falar um pouquinho sobre as fontes históricas, né, e também falarei brevemente sobre o papel do historiador. O historiador, ele faz um trabalho minucioso de pesquisa. E nesse trabalho ele espera encontrar vestígios do passado que possam ajudá-lo a decifrar determinado acontecimento. E esses vestígios é o que a gente chama de fontes históricas. Em outras palavras, fontes históricas, né, são documentos e objetos que o historiador pode recontar determinada história. E exemplo de fontes históricas, né, a gente pode citar mapas, pergaminhos, alguns objetos, pinturas rupestres no interior de alguma caverna, ossos humanos e de animais. Então esses são alguns dos vários exemplos que temos de fontes históricas, né? Então agora, por fim, eu irei apresentar o desenvolvimento da aula, né? E como que eu iria fazer com que todos os alunos conseguissem entender da melhor maneira possível o que está no plano de aula. Então, para o desenvolvimento da aula, eu iniciaria apresentando o tema e passando os objetivos da aula, no qual eu falei aqui no plano de aula, e falando também tudo que eu já contei no vídeo até agora. Após isso, eu iria organizar a aula em pequenos grupos e entregar para esses grupos algumas imagens referentes às diversas formas de registros. Por exemplo, arte rupestre, tábua de barro, etc. E depois disso aí eu iria pedir à turma que fizesse cuidadosamente a observação dessas imagens e desses objetos. E também para que pudessem fazer o registro, né, que pudessem revelar algo, né, de quem produziu esses registros e qual a finalidade de ter produzido o mesmo. Após essa atividade eu iria levar algumas citações, né, sobre
o conceito de registros e fazer o seguinte questionamento: em nossos dias, o que seria da sociedade sem os registros? Depois desse breve debate, né, eu esclareceria algumas dúvidas que surgissem, né, e faria mais uma pergunta. Por exemplo, qual a importância dos registros? E para você, qual a importância da escrita? E se não existisse o papel e não soubessem escrever, como que fariam para demonstrar as suas ideias, né? Daí, após isso aí, eu iria pedir para que escrevessem tudo isso aí nos seus cadernos. No final da aula, eu iria pedir para que cada dupla de cada grupo viesse, né? A primeira dupla abordaria sobre a importância dos registros. A segunda dupla, como fazer registros sem a invenção da escrita. E a terceira dupla falaria, né, sobre a relevância da escrita em nossas vidas. E de que forma faria, né, para registrar as suas ideias. E caso algum outro grupo tivesse uma ideia diferente, né, abriria-se espaço para que pudessem expor as suas ideias. Então, logo depois de tudo isso aí, eu deixaria um desafio, né, para todos os grupos. Então, esse desafio seria construir um alfabeto com símbolos, né, e depois disso aí, escolher o refrão de uma música da qual gostasse e colocasse a letra desse refrão de acordo com o alfabeto criado. E após os trabalhos ficarem prontos, né, eles iriam trocar as mensagens entre os grupos, né, e cada grupo teria que decifrar a mensagem musical do grupo do colega, no caso. Eu acho que seria uma atividade bem interessante. Os alunos conseguiriam interagir entre eles e também conseguiriam aí, de certa maneira, saber a importância, né, de todos os assuntos, né, que foram abordados no vídeo, né, sobre o conhecimento histórico, o patrimônio histórico, o trabalho do historiador, as fontes históricas, né? Então acho que seria bem interessante esse plano de aula. Vou citar aqui agora os recursos que eu usaria para fazer essa aula, né? Então os recursos eu usaria imagens impressas, projetor, quadro, pincel, lápis de cor, folhas, para poder fazer essa aula para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Então as referências que eu usei para fazer esse plano de aula, né, foram Bruno Delmas, Arquivos para Quê? Textos escolhidos do Instituto Fernando Henrique Cardoso, do ano de 2010, e também da autora Ana Celeste Indolfo, Gestão de Documentos, uma renovação epistemológica no universo da arquivologia. Então o meu trabalho foi esse aí, eu espero que tenham gostado, obrigado.